Como primeira convidada desse programa, temos aqui a psicóloga Renata Almeida. Tudo bom, Renata? Tudo jóia, Bruna. Tu pode se apresentar pra gente? Claro. Bom, meu nome é Renata Almeida. Eu sou psicóloga, né, tenho formação em psicologia clínica, né, através do meu mestrado, e também em saúde coletiva, né, num doutorado que eu fiz lá em São Paulo. Né? Então, eu atuo principalmente, né, no consultório, né, na clínica, como docente na universidade e como pesquisadora, né, de populações vulneráveis. Né? Ainda venho desenvolvendo, né, várias pesquisas em colaboração à Fiocruz, né, com populações vulneráveis, principalmente, né, junto a pessoas em vulnerabilidade social e usuários de drogas. Então, essa é um pouco a minha área de atuação. Bom, gente, então estamos em boas mãos, como vocês podem ver, né? Pode confiar. Renata, eu resolvi começar essa primeira entrevista, já que a gente vai abordar assuntos relacionados a transtornos e sofrimentos psíquicos, com um tema que muita gente me pergunta, que eu me perguntei, assim que eu comecei a ir atrás, né? Que é o do eu nunca fui a psicólogo, mas quero ir e não sei por onde começar, né? Então a primeira pergunta que eu te faço é: como é que eu procuro um psicólogo? Bom, a questão da procura precisa ter... Eu costumo muito falar para os meus clientes que a procura psicologia, você precisa ter uma disponibilidade afetiva para isso. Né? Não é que você precise estar em crise, porque a psicologia, a terapia, ela não tem necessariamente só o objetivo de minimizar o sofrimento, de tirar você, né, de uma crise, né, emocional, né, mas você precisa querer, né, querer esse espaço de autocuidado, querer vivenciar esse processo reflexivo, né, sobre a sua vida, sobre as suas questões, sobre suas relações, né, em diversos contextos da sua vida. Então, acho que a primeira coisa é querer fazer a terapia, né, sem necessariamente vir com aquele preconceito, né, que só quem faz terapia são as pessoas problemáticas, só quem vai para o psiquiatra são as pessoas loucas, porque existe muita gente que lança a mão desses dois profissionais para cuidar apenas da sua saúde mental. Legal, então eu já tendo a vontade, você querendo se doar a isso, né, que é o primeiro passo. No caso, como é que eu faço essa busca específica de assim, por onde eu começo? Eu telefono, eu pergunto para amigos, eu entro na internet. Tem alguma maneira de eu buscar acesso a esses psicólogos? O ideal é você procurar alguma indicação a partir da tua própria rede de apoio. Né? Muita gente já passou por um psicólogo ou, né, já teve essa experiência com algum familiar, né? Porque aí você tem algumas referências já, né, da seriedade do trabalho desse profissional, né, de como é que ele atua. E aí, Bruno, é muito importante que a gente saiba que a psicologia ela tem diversas, né, áreas e linhas de atuação. Tem áreas de atuação e linhas de atuação. Né? Tem gente que associa diretamente a psicologia, diretamente à psicanálise. Né? A psicanálise é uma das áreas, né, a base analítica é uma das áreas, uma das possibilidades de abordagem da psicologia. E aí você pode, né, até me perguntar, existe a melhor abordagem? E eu costumo dizer, inclusive em sala de aula, que a melhor abordagem é aquela que consegue abordar da melhor forma e acolher da melhor forma a sua demanda. Então vai ter gente que não vai conseguir se vincular, né, ao seu psicoterapeuta, né, pelo tipo de abordagem, pelo tipo das intervenções, porque elas não fazem muito sentido para você. Né? Cada abordagem vai ter uma concepção de sujeito diferente, né, e as intervenções é exatamente a partir, né, desse sujeito, né, dessa concepção de sujeito. Então terão algumas, né, intervenções que você não vai conseguir, né, se adaptar, não vai se sentir acolhido, né, e outras parece até que a vinculação ela acontece de forma instantânea. E eu costumo dizer que a primeira sessão ela é extremamente importante,
né? Porque é a partir dessa primeira sessão que você vai se vinculando ao processo terapêutico, né? Tem gente, e eu brinco até no consultório, que parece que o santo não bate, né? Você sai do consultório e, né? E tem gente que você fala, caramba, muito legal isso aqui que eu vivi. Eu quero continuar, eu quero voltar para esse consultório, eu quero dividir um pouco, né, da minha vida, das minhas questões com essa pessoa. E aí essa vinculação ela vai acontecendo naturalmente. E não se adaptar a um psicólogo não significa que você não deva mais fazer terapia. Né? Você precisa ir tentando as diversas abordagens até você se sentir acolhido de forma suficiente para que você tenha essa vontade, né, de mergulhar nesse processo terapêutico. Isso é uma pergunta que eu até te fazer, Renata, porque eu, por exemplo, a primeira vez que eu fui no psicólogo, que eu já tenho uma longa carreira de terapia, mais de 15 anos indo de psicólogo, tá? Inclusive recomendo, mantenha a saúde mental em dia. Eu achava que psicólogo era tudo igual, né? No consultório clínico, eu chegar e ir para o psicólogo, que ele ia me atender do mesmo jeito, ia fazer as mesmas perguntas. E apenas depois que eu comecei a frequentar a terapia de fato e fazer o curso de psicologia, né, que agora que eu vou entrar no 8º semestre, eu entendi que existem várias abordagens psicológicas, né, que atendem, como você disse, em demandas específicas. Então, tu poderia falar brevemente de algumas dessas abordagens? Bom, a gente falou da psicanálise, né, que o seu objeto, né, de estudo e de intervenções é o inconsciente. Né? A concepção de sujeito ela vai estar, né, no entorno desse inconsciente. Né? Então, e é interessante porque a terapia, a psicoterapia, ela durante muito tempo teve uma marca importante, né, com a psicanálise. Tanto que muita gente acha que psicologia e psicanálise é a mesma coisa e que é essa a única abordagem, né, da psicologia. A gente vai ter a terapia cognitivo-comportamental, né, que tem como objeto de estudo o comportamento, né, e a possibilidade de você ir adaptando o seu comportamento a determinadas situações. Por exemplo, se você tem uma fobia, você vai ter um comportamento X e é possível você modular esse comportamento, né, a partir de algumas técnicas. Por exemplo, claro que eu estou dando, né, uma pincelada muito sucinta. A psicanálise é muito mais do que o inconsciente, a TCC é muito mais do que a questão comportamental. A gente vai ter a fenomenologia, a gestalt terapia, né, que vai trabalhar muito com o presente, né, das pessoas, as relações que essa pessoa estabelece e se constitui, né, no mundo, e que é a partir dessas relações que ela vai, né, se conhecendo e se ajustando a partir de determinadas situações. Acho que essas são as principais, né, abordagens, né, da psicologia, que você pode ir experimentando e vendo, inclusive, qual é a que você melhor, né, se sente acolhido a partir da sua demanda. E é interessante, Bruna, que em alguns momentos a mesma pessoa pode se identificar, né, com demandas diferentes a profissionais diferentes, né? Porque em alguns momentos eu estou vivendo uma situação de crise muito grande e aí eu preciso, né, de determinadas, né, intervenções, e em outro momento eu posso me sentir melhor, né, a partir, né, de outro profissional com outra abordagem, enfim. Isso acontece e está ok, né? Não tem problema nenhum, né, disso acontecer. Né? O importante é que a vinculação ela seja construída entre a pessoa que vai fazer a terapia e o psicólogo, e que, de fato, a gente vá conseguindo, né, dar conta da demanda e do sofrimento dessa pessoa. Isso é que eu acho interessante, que acontece muito comigo, enquanto a pessoa que está fazendo terapia, né, que está recebendo a terapia, quanto estudante de psicologia agora, que é o seguinte, psicólogo é ser humano que nem eu, passa pelos mesmos problemas que eu, né? De que maneira essa pessoa vai me ajudar? Se de repente ela está passando pela mesma situação ou está passando por algum sofrimento, qual a diferença de eu falar com um psicólogo ou com um amigo meu?
Uma das coisas, Bruna, é que o psicólogo, de fato, é um ser humano que vive crises, né, que vive, né, situações de sofrimento e que também faz terapia, né, deixando claro que a terapia, eu faço psicoterapia há anos, né, porque esse espaço é exatamente o espaço, né, que eu escolhi para trabalhar a minha saúde mental, independente de situação de crise ou não. Então, o psicólogo ele não vai se auto-avaliando, né, e fazendo intervenções para si mesmo, porque às vezes tem comportamento que nós não nos percebemos desenvolvendo, né? Então, para isso, você precisa, né, de um olhar, né, de estranhamento, né, uma pessoa que me faça fazer reflexões que no meu dia a dia eu não consigo fazer. Então, quando eu estou na condição de psicóloga, eu vou fazer esse movimento, né, de uma pessoa externa te levando a fazer reflexões a partir do que você está vivenciando. E essas reflexões não é também conversa de comadre, como muita gente, minha terapeuta, minha psicóloga é minha manicure, minha psicóloga é minha cabeleireira, né? Porque existem, como eu falei, nas abordagens, né, existe uma compreensão, né, de concepção de sujeito e todas as intervenções, elas vão ser a partir desta concepção. Então, existe toda uma técnica para que você possa ir fazendo, né, a condução, né, da tua jornada dentro da psicoterapia. Né? Então, é diferente, né, apesar de também viver, né, sofrimentos como seres humanos, eu não vou aplicar essa técnica em mim mesma. Né? Eu vou estar fazendo as intervenções junto, né, à pessoa que eu estou atendendo. Ok, muito importante saber dessa diferenciação, né? Outra pergunta, psicólogo cura? Por exemplo, eu estou com um problema e eu penso assim, eu vou no psicólogo porque o psicólogo vai resolver meu problema ou vai me dizer o que fazer. Isso acontece? Qual que é o trabalho do psicólogo? Não deveria acontecer. Né? O psicólogo ele não está na função, né, de te dizer o que é que você pode ou não fazer, o que você deve ou não fazer. O psicólogo ele vai sempre estar te ajudando a se conhecer melhor para que as suas escolhas, né, sejam escolhas que te causem menos sofrimento, né, para que o seu comportamento ele seja um comportamento que te cause menos sofrimento, que as tuas relações elas possam ser estabelecidas, né, com menos toxicidade e com menos sofrimento. Mas eu não posso, né, enquanto psicoterapeuta, olhar para você e dizer amigo X, né, serve para você e amigo Y não serve. Né? Eu vou poder refletir, amigo X, vem te fazendo bem? Né? O que é que pode te incomodar? Quais são as questões para que você possa descobrir a relação tóxica que você estabelece com algumas pessoas, por exemplo. Né? Então, o psicólogo ele não vai curar, mas ele pode, se é que eu posso falar em cura, né? Porque a psicologia, o sofrimento, ele está na constituição do sujeito, né? Então eu posso até falar, eu estou com uma depressão grave e eu poder, né, te ajudar a sair desse estado depressivo, mas isso não significa que lá na frente, vivenciando outras situações, você não possa entrar, né, numa crise depressiva. Né? Então, não sei nem se a gente pode falar de cura, né? Acho que não podemos falar de cura, na verdade, mas a gente pode, né, auxiliar a pessoa que a gente está atendendo, né, a estar no mundo de uma forma mais leve e de uma forma que cause menos sofrimento, né, para ela. Outra pergunta que eu acho também bem pertinente, todo terapeuta é psicólogo? Não. Nem todo terapeuta é psicólogo, né? Todo psicoterapeuta é um psicólogo, precisa ter seu CRP, precisa, né, estar vinculado, né, ao conselho. Mas o terapeuta, por exemplo, existe uma diferença muito grande entre psicanalista, né, e psicoterapeuta. O psicanalista, né, ele vai ser, né, um terapeuta, né?
A gente pode falar, por exemplo, num terapeuta de casal. Existem formações para isso, que não são da psicologia, né? Que vão ter outras compreensões, que terão outras técnicas. Qualquer pessoa pode ser psicanalista, desde que faça toda a formação em psicanálise, né? Qualquer pessoa pode fazer terapia de casal, desde que faça toda a formação para ser terapeuta de casal. Mas a psicoterapia, só quem pode fazer é o psicólogo. E no caso, pessoas que se auto-intitulam, que eu vejo muito, eu tenho certeza que o pessoal vê no Instagram, no YouTube, etc. Pessoas que se auto-intitulam psicoterapeutas e não são psicólogos. Eles podem ser denunciados ao Conselho de Psicologia, né? Porque isso não é uma denominação coerente, né, à prática da psicologia. Certo. E qual seria a diferença entre psicólogo e psiquiatra? O psiquiatra, né, ele é médico, né? Todo psiquiatra ele precisa ter a formação médica e ele vai estar, né, principalmente, né, ajudando a pessoa a minimizar o seu sofrimento psíquico a partir dos psicofármacos. Né? Então, é o psiquiatra que medica as pessoas que estão com algum tipo de sofrimento psíquico. Já o psicólogo, ele não pode medicar. Ele vai, normalmente, o psiquiatra... Existem psiquiatras, né, que fazem toda, né, a prescrição medicamentosa e também são terapeutas. Outros psiquiatras, digamos, você vai para um psiquiatra hoje, ele vai te medicar e ele pede para você voltar daqui a 2 meses, daqui a 1 mês. Então, ele não conduz, né, o processo, né, terapêutico. Ele só vai estar ajustando, né, para auxiliar, né, nesse teu sofrimento, na mitigação desse sofrimento a partir do psicofármaco. E normalmente existe uma parceria importante, né, entre o psiquiatra e o psicólogo. Alguns profissionais, inclusive, conseguem atuar conjuntamente, né, para que o processo ele seja desenvolvido, né, de uma forma mais coerente e muito menos fragmentado. Né? Então, o psiquiatra, né, vai saber, né, como é. Olha, a entrevistadora, ela é bastante profissional. Você tá gente, vendo? Tá? Tava indo tão bem, a gente já ia acabar. Aprendam comigo ao que não fazer. Enfim, celular desligado. Voltamos aqui, estávamos na dinâmica, né, entre o psicólogo e o psiquiatra. Bom, existe uma diferença, né, importante. Primeiro que todo psiquiatra ele precisa ter a formação médica, né? E é o psiquiatra que vai conduzir o processo, né, junto a essa pessoa, né, na prescrição medicamentosa. A gente hoje em dia tem um arsenal de medicações, né, para vários tipos, né, de transtornos que vão ajudar principalmente na sintomatologia. Ele vai minimizar o sintoma que aquela pessoa está sentindo, a angústia, a ansiedade, a insônia. Né? Então, ele vai conseguir ajudar, mas é sempre importante, né, que o psiquiatra ele possa atuar conjuntamente, né, com o psicólogo. Porque normalmente os psiquiatras, a grande maioria dos psiquiatras, eles não conduzem um processo terapêutico. Né? Eles fazem a prescrição medicamentosa e eles sugerem que essa pessoa precisa, né, fazer terapia. E aí, quanto mais em conjunto, né, esse trabalho for, menos fragmentado vai estar esse sujeito na sua condição de sofrimento. Né? Então, essa relação entre o psicólogo e o psiquiatra é super importante e o psicólogo ele não pode jamais fazer qualquer tipo de prescrição medicamentosa. Né? A formação, né, do psicólogo, né, não autoriza o psicólogo a fazer prescrição médica. Entendi. E, Renata, uma coisa que eu lembrei aqui que eu acho importante também perguntar nós todos conhecemos muitas pessoas que vão a psiquiatras para terem prescrições médicas por questão com ansiedade, porque não estão conseguindo dormir. Vou no psiquiatra para ele me passar remédio, porque assim ela acha que vai resolver os problemas dela. Né? Qual que é a importância nesse caso de ela não só estar se medicando? Né? Eu sei que você falou a respeito disso, mas por que é importante a pessoa, além de usar o medicamento,
ter um acompanhamento de um psicólogo, né? Porque normalmente, se eu faço a opção apenas medicamentosa, eu vou estar apenas cuidando do meu sintoma. A angústia é um sintoma de algo que eu estou passando. Mas se eu não consigo nomear, se eu não consigo entender, a medicação ela vai atuar, vai diminuir a angústia, mas quando eu parar de tomar a medicação, se essa questão não estiver bem resolvida, né, a probabilidade de quando eu paro a medicação, eu volto a sentir, né, o sintoma. É como se, né, a gente percebesse só a pontinha do iceberg, né, que é o sintoma. Mas a gente precisa ajudar essa pessoa a entender, né, todas as suas situações individuais que ele está vivendo para poder desenvolver esse sintoma. Entendi. Se no caso eu tenho uma pessoa, eu conheço uma pessoa, seja no meu trabalho, um familiar, um colega, que eu sinto que esteja passando por algum tipo de sofrimento psíquico, eu vejo que essa pessoa está precisando de um acompanhamento psicológico, teria alguma maneira de abordar essa pessoa, de chegar e conversar com ela e falar, acho que você poderia procurar um psicólogo, sem parecer que estamos sendo invasivos ou intrusivos? Bruna, a psicologia ela já esteve num lugar, né, que era só para as pessoas problemáticas. Né? Depois ela problemáticas, veio... tá, gente? Problemáticas, que estavam, né, com alguma questão. Depois, a psicologia ela veio sendo reconhecida, né, para as pessoas que tinham dinheiro, né, e podiam pagar, né, por esse cuidado à sua saúde mental. Eu acho que esse preconceito ele vem cada vez mais, né, diminuindo e que as pessoas não encaram mais tanto a psicologia, né, como algo que eu só vou procurar psicologia se eu estiver em crise, né, se eu for uma pessoa problemática, né, enfim. A psicologia ela vem hoje em dia, ela tem a concepção atualmente de um espaço de cuidado à saúde mental. É muito comum, né, quando a gente está falando de dores orgânicas, né, no corpo, é muito fácil da gente conseguir mensurar essas dores, né? E quando é algo emocional, psíquico, né, a gente não consegue mensurar. Então, é muito mais fácil eu negligenciar aquilo que eu não consigo mensurar, né? Ou até as pessoas achem que é mimimi, achem que é um piti, né? Enfim. É uma fase. É uma fase, né? Então, porque você não consegue mensurar a dor do outro. Né? Se eu estivesse aqui com você e você tropeçasse e quebrasse uma perna, eu conseguiria mensurar a sua dor, ia botar você no meu carro e ia levar para uma emergência ortopédica. Mas se você, né, tiver em sofrimento, né, psíquico por alguma questão, né, vivenciada só por você, eu não tenho como mensurar isso. Então, muitas vezes a psicologia e a psicoterapia ela é negligenciada porque as pessoas não conseguem perceber a dor do outro. Né? E quando você coloca a psicologia do mesmo jeito, né, que a gente orienta uma pessoa, né, para cuidar, né, do seu bem-estar, fazer algum tipo de atividade física, encontrar, né, prazer em alguma atividade física para que você possa cuidar do seu corpo, eu posso sugerir a psicoterapia para que essa pessoa possa cuidar da sua saúde mental. Porque hoje em dia a gente não consegue mais separar corpo e mente. Eu preciso encontrar esse equilíbrio, né? Então, por mais que eu cuide do meu corpo, né, se eu não cuidar das minhas questões emocionais, vai ter um desequilíbrio e se eu não estiver em processo de adoecimento, eu posso vir a estar em algum momento. Né? Então, a psicologia, quando ela se encontra nesse lugar de autocuidado, né, do cuidado à sua saúde mental, ela começa a ter uma leveza, né, que as pessoas não são mais tão questionadas por estarem procurando uma psicoterapia. E graças a Deus isso hoje está mudando, né, Renata? Isso. A gente vê cada vez mais o tema sendo trazido à luz, sendo abordado, as pessoas realmente procurando terapia e não tendo vergonha de falar. Isso. E nunca deveriam ter.
falar e que muito estão... pelo contrário, falando do quanto é bom, né, você está fazendo, né, terapia, né? Eu vejo hoje em dia jovens, né, conversando, porque eu estou fazendo terapia, eu estou me sentindo tão melhor, eu estou conseguindo até identificar e entender algumas questões, né, que eu nunca entendi. Você incentiva e influencia também outras pessoas a Exatamente. fazerem, né? Uma pergunta curiosa. No consultório, tem como você saber se um paciente, né, um cliente está mentindo para você, enchendo linguiça, ou estando ali só para, sabe, vou sentar aqui e vou zoar com a cara desse psicólogo? Tem como saber que a pessoa está lá sem estar presente, sem estar de forma verdadeira? É interessante essa pergunta, porque em alguns momentos sim, e em outros momentos não. Mas o psicólogo ele precisa, né, trabalhar com as verdades, né, do seu cliente. Então, se ele está trazendo, né, uma questão, é a verdade dele naquele momento. Talvez ele não suporte, né, trazer a realidade que ele está vivendo. Então, ele vai trazer, né, histórias, mentiras, mas que nesse processo, né, quando ele vai entrando nesse processo terapêutico, né, ele pode, né, ir mudando. Engraçado que eu recebi já um cliente no meu consultório que dizia que ele era estudante, inclusive, de psicologia. Eu já manipulei muitos psicólogos. E é possível, sim, você manipular, porque você vai trabalhar exclusivamente com a verdade do outro. Né? Jamais eu vou dizer, você está mentindo, né? Mas eu vou questionando, né, algumas coisas que muitas vezes ele vai tropeçar na sua própria mentira e eu vou poder preparar ele para suportar a sua verdade, né, real. Né? Então, isso pode ser, inclusive, um processo, né, de adaptação, de confiança com o seu terapeuta. Né? Essa pessoa eu não conheço, eu vou falar determinadas coisas para ela? Não vou. Vou testar. Né? Vou testar, exatamente. E aí, né, essa questão ela vai sendo trabalhada dentro do próprio consultório. Isso não é um problema. Legal, interessante. Entrando até numa questão mais profunda, assim, fenomenológica, né? A gente poderia dizer que o fato também da pessoa estar levando uma mentira ou ela está manipulando, poderia contar algo sobre essa pessoa? A maneira que ela traz os assuntos, da forma que ela traz? Pode inclusive estar apontando para algum tipo de transtorno, né? Mas isso só o tempo, né, e a experiência do próprio psicoterapeuta que vai, né, fazer com que isso seja desvelado da melhor forma. Renata, pessoas que gostariam de ter acesso a um psicólogo, a uma terapia, mas não têm condições financeiras no momento, tem alguma outra maneira dela buscar esse serviço? Tem sim. Hoje em dia, eu acho que tem dois caminhos, né, bem importantes que a gente pode pensar. O primeiro deles é as clínicas escolas. Todo curso de psicologia, ele precisa ter uma clínica e, às vezes, é totalmente gratuito e, em alguns momentos, ela pode ser, né, cobrado um valor simbólico, né, que isso, às vezes, é importante. Né, é um processo terapêutico no sentido de você estar investindo, né, na sua saúde mental, você tem um compromisso, né, com aquele espaço, com, né, o seu psicólogo ou a sua psicóloga, enfim. E o SUS, ele também, né, tem algumas possibilidades, né, de atendimento, né, junto a psicólogos. Existem os ambulatórios, né, as policlínicas, que muitas vezes têm serviço de psicologia. Né, e quando você, né, apresenta uma crise, né, mais desorganizada, onde você está num quadro depressivo grave, está desenvolvendo algum tipo, né, de sintomas produtivos que a gente chama, com delírios, com alucinações, a gente tem um serviço, né, no SUS que é especializado para o cuidado à saúde mental, de uma forma geral, que são os CAPSs, os Centros de Atenção Psicossocial. Né? Então, eu acho que tanto nas clínicas escolas quanto no SUS é uma boa possibilidade, né, de você conseguir. Muitas vezes não é fácil, às vezes tem uma fila de espera, né, às vezes você não tem o atendimento, né, no momento, né, que você precisa.
mas acho que consegue sim, né, ter o acesso, não desistir, procurando, né, normalmente, né, os bairros, né, pelo menos aqui em Recife, a saúde ela é organizada a partir de distritos sanitários. Então, normalmente, os serviços eles são para o distrito. Então, uma pessoa de Boa Viagem ela não vai, né, procurar um serviço, né, aqui no centro, né, por exemplo. Uma pessoa de Olinda não vai procurar um serviço em Recife, porque o SUS ele funciona e se organiza de forma territorializada. Então, você precisa procurar saber quais os serviços no seu território que funcionam e que oferecem a psicologia, né, como uma possibilidade de cuidado. Gente, a gente vai deixar para vocês algumas informações, números de contato, tá? Para quem tiver interesse. E a última pergunta, Renata, que conselho você daria para uma pessoa que está buscando ajuda, né? Que quer ir a um terapeuta, que quer ir a um psicólogo, mas tem vergonha ou tem medo, né, de ser julgado? Acho que o teu sofrimento ele é muito mais importante do que esse julgamento, né? E como eu falei anteriormente, isso vem ficando fora de moda. Tá antiquado, né? Já. Está ficando antiquado. Você tem vergonha de né? O terapeuta está antiquado. Então, hoje em dia é muito difícil, né, esse julgamento, né? As pessoas estão sendo cada vez mais incentivadas a cuidar da sua saúde mental, né? Então, você vai ter pessoas que estão há anos em terapia, né, que aquele processo causava muito sofrimento, foi até resolvido, foi até compreendido, né, e a pessoa decide continuar, né, naquele espaço, porque é um espaço de autocuidado acima de tudo, né? Que você possa se conhecer melhor, que você possa ir, a partir de uma ajuda profissional, aí refletindo, né, sobre os seus comportamentos, sobre decisões importantes que você precisa tomar na sua vida, né? Tem vezes que algumas decisões nos trazem angústia, porque toda decisão eu ganho alguma coisa, mas necessariamente eu perco, eu estou escolhendo. E que isso muitas vezes traz uma angústia muito grande, né? Questões profissionais, questões de relações. Então, se eu consigo trabalhar isso no meu dia a dia, é muito mais difícil, né, eu entrar numa crise, num sofrimento agudo, né, psíquico. E aí, por isso que esse estigma, né, esse preconceito, cada vez mais, né, não está acontecendo. E volto a dizer, que você precisa sempre incentivar, né, as pessoas a cuidar da sua saúde mental, né? Você não precisa estar mal para você procurar, e eu acho que por isso que esse preconceito está cada vez, né, menos, está cada vez atingindo menos as pessoas, né, no seu dia a dia. Renata, e também eu acho que até um medidor, acaba sendo um medidor, né? Quando você se abre para uma pessoa e você fala para essa pessoa, olha, eu tô a fim de procurar um terapeuta, acho que eu estou precisando. Se a pessoa fala para você, credo, terapeuta, né, psicólogo, para quê? Você não é doida? Né? Porque acontece muito. Eu acho que isso acaba sendo um medidor de saber a pessoa que você está andando, né? Exatamente. Seja um colega, né? Se você vê que é um familiar seu, você de repente... chegar para ele com outro conceito, né? Mostrar para ele uma outra verdade com relação ao psicólogo. Agora a gente precisa, Bruna, ter um cuidado muito grande, porque em alguns momentos essa pessoa pode ter realmente preconceito diante, né, de um processo terapêutico, ou essa pessoa pode não ter informações suficientes, né, que faz com que ela tenha esse preconceito diante desse profissional que é o psicólogo e até mesmo o psiquiatra. Acho que a gente precisa ter cuidado, porque senão a gente também vai estar, né, rotulando, né, a pessoa, né, porque ele tem uma concepção, né, de vida e do que é a psicologia, do que é a psiquiatria, né? Então a gente precisa ter esse cuidado também, né, para não rotular, né, as pessoas. E acho que cada vez mais você precisa desenvolver a sua autoestima, a sua autoimagem, e não querer o tempo todo agradar todo mundo,
né? E não querer o tempo todo estar fazendo as coisas pelo outro. Se preocupar mais pelo com julgamento, você, né? se preocupar muito mais consigo, né, do que com a opinião do outro. Né? Se você acha que você está precisando, né, vivenciar um processo terapêutico, acho que é extremamente importante deixar as pessoas falarem e mergulhar nesse processo que você possa cuidar de si mesmo. Renata, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa primeira entrevista do Better Human Lab. Espero que vocês tenham gostado. Façam terapia, é muito bom. E mais uma vez, Renata, muito obrigada. Eu que agradeço, né, tá tendo a oportunidade de participar de um projeto tão bonito. Obrigada.